Boa tarde. Meu nome é Rosiane Maria Garcia Lopes de Souza, sou coordenadora da Câmara Temática de Resíduos Sólidos da ABS, diretora da ABS São Paulo e coordenadora da Câmara Técnica de Resíduos Sólidos da ABS São Paulo. Neste momento, iniciamos o webinar, aliás, o primeiro webinar da ABS de 2022, para falar de um tema extremamente importante, atual e de muita relevância, que é o Decreto 10.936, que foi publicado no dia 12 de janeiro deste mês, que regulamenta a Lei 12.305, de 2 de agosto de 2010, que institui a Política Nacional de Resíduos. Essa webinar é uma realização da Câmara Temática de Resíduos Sólidos e apresenta a vocês nossos convidados para estar conversando e batendo papo nessa tarde aqui, muito agradável, de sexta-feira. Teremos como palestrante nosso amigo, colega e colaborador, Fabrício Soler, advogado. Depois ele se apresenta, advogado é pouco, viu, Fabrício? É muito mais que isso, mas aqui tem um currículo vasto dele, eu prefiro que cada um fale do seu currículo. E para debate, nós somos quase irmãs, porque estamos na ABS, a Jussara da ABS do Rio Grande do Sul e a Alice da ABS de Minas Gerais. Então, a ABS, a Câmara Temática de Resíduos Sólidos, tem em cada estado, faltando muito poucos estados, para que cada estado tenha a sua Câmara Temática de Resíduos Sólidos. E é nessas câmaras que a gente faz as nossas discussões, a nossa união e a nossa missão enquanto ABS e delineando ações. Então, a Jussara está lá no Rio Grande do Sul, a Alice em Minas Gerais. Agradeço imensamente da gente estar junto aqui, né? Elas aceitaram o convite, até me disseram, né, Jussara? Estava muito cedo, né? Mas está muito cedo mesmo, né? Mas a gente precisa entender esse decreto, com certeza a gente não vai esgotar as discussões aqui. Então, agradecemos aqui o Fabrício e já passo a palavra, né, para o Fabrício, e a nossa tarde vai ser da seguinte maneira. O Fabrício vai abordar aí o tempo que ele quiser, ele disse que ele já sabe o tempo dele, então vamos deixar esse tempo. Depois, a Jussara vai fazer suas colocações, perguntar também, e a gente vai começar essa mesa de debate. Na sequência, a Alice. Vocês podem estar colocando as perguntas no chat, lá no YouTube, e nós vamos ver e vamos também estar trazendo as perguntas de vocês para o nosso debate. Então, agradeço imensamente aqui todos que estão nos ouvindo, e passo a palavra para o Fabrício para começar a falar desse decreto, né, Fabrício? Esse decreto que vem trazendo tanta coisa. Que coisas que trouxeram de avanço, Fabrício? Quais são os desafios? Como é que a gente também pode se juntar aí para estar entendendo melhor? E, com certeza, a gente precisa melhorar e alavancar essa gestão e esse gerenciamento de resíduos sólidos, não só em estados ricos, em todos os estados da federação. Isso é muito importante. Fabrício, a palavra é sua. Bom, boa tarde a todos. Aqui eu queria primeiro registrar a satisfação, né, de participar desse encontro promovido pela ABS, a entidade que eu nutro profunda admiração pelo trabalho. E aqui nós temos 3 representantes da ABS nessa mesa, né, que faz um belíssimo trabalho junto à entidade. Então, aqui nós temos, que começou falando, a nossa coordenadora da Câmara Temática de Resíduos Sólidos Nacional, a Rosiane. Agradecer também aqui a presença da debatedora da Jussara Pires, vice-presidente da ABS Rio Grande do Sul, e também da debatedora Alice Libânia, Alice, diretora da ABS Minas Gerais. Então, fico muito contente de participar desse encontro, um primeiro encontro para tratar do debate, de algo relevante, de uma norma que foi publicada na última semana, e a ABS confirmando o seu protagonismo, a sua liderança nas discussões qualitativas do tema, promove esse primeiro encontro para a gente refletir sobre o decreto. Eu acho que a Rose foi muito feliz em colocar, né, nós vamos trazer algumas diretrizes, algumas exposições, sem naturalmente esgotar o tema, né? O decreto, aí aproximadamente 90 artigos,
publicada semana passada. Então, a cada releitura, nós identificamos, encontramos um dispositivo, né, novo, que altera o decreto, que alterou o decreto 7.404, lembrando, era o decreto que até então regulamentava a Política Nacional de Resíduos Sólidos, lá publicado em dezembro de 2010. Então, temos um cenário de regulação novo, e a ABS, então, promove esse encontro para que a gente possa aqui trazer alguns apontamentos e compartilhar com o pessoal que está acompanhando e que acompanha o trabalho da ABS. Então, eu tenho uma apresentação para seguir o nosso encontro, a nossa apresentação, e a gente vai depois, naturalmente, construindo em conjunto, buscando aí a melhor compreensão da regulação. Então, como coloquei aqui logo de início, né, participo deste webinar na companhia da Alice, da Jussara e da Rosiane, para tratarmos do Decreto Federal 10.936, de 12 de janeiro de 2022. Decreto esse que regulamenta a Política Nacional de Resíduos Sólidos, Lei Federal 12.305, de 2010. Rapidamente aqui me apresentando, meu nome é Fabrício Soler, eu sou advogado, mestre em Direito Ambiental, especialista em Gestão Ambiental, em Energia, coordenador hoje do MBA Executivo em ESG, da Trevisan Escola de Negócios e da Exame. Tenho uma atuação muito vocacionada para a Política Nacional de Resíduos Sólidos e a Lei de Saneamento, e também tenho aí participado, sou membro de alguns conselhos e comitês de sustentabilidade e ESG. Também sou professor de algumas universidades de Direito Ambiental e Resíduos. E aqui apenas algumas das minhas mais recentes publicações. Aqui eu gosto sempre de compartilhar esse e-book do lado esquerdo, chama Direito dos Resíduos, Jurisprudência. Aqui é um levantamento que eu fiz no ano passado, no final do ano. São mais de 100 decisões judiciais, todos os tribunais federais, estaduais brasileiros, tribunais superiores, de decisões relacionadas a resíduos. Então, decisões para fechamento de lixão, decisões que discutem a instituição da cobrança, da taxa, da tarifa, decisões que tratam da logística reversa, decisões que obrigam, que prevêem o grande gerador implementando o plano de gerenciamento de resíduos sólidos, entre tantas outras discussões que perpassam a gestão e o gerenciamento de resíduos. Então, é um e-book gratuito, fiquem aí, sintam-se à vontade para baixar nesse QR Code ou direto no meu site, fabriciosoler.com.br. Vamos, então, finalmente, ao Decreto Federal 10.936, de 12 de janeiro de 2022, e que regulamenta a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Então, eu trouxe aqui, em termos de apresentação, não temos a pretensão de adentrar em todos os artigos, tampouco abordá-los, né, na sua completude, mas trazer os principais apontamentos do decreto. Né, o que trouxe, o que é inovação, o que mudou, o que foi alterado e como isso pode ser interpretado. Então, nós vamos começar aqui por alguns itens. Dos primeiros itens, o primeiro é o Programa Nacional de Logística Reversa. O Decreto Federal 10.936 institui um Programa Nacional de Logística Reversa integrado ao SINIR, ao Sistema de Informação em Resíduos, e ao Planares, o Plano Nacional de Resíduos Sólidos, para otimizar a operacionalização dos sistemas de logística reversa, buscando ganho de escala, sinergia entre os sistemas. Por exemplo, onde tem um ponto de recebimento, um PEV, de pilhas e baterias, poderia eventualmente receber lâmpadas. Onde tem um PEV para um outro determinado produto, para eletroeletrônico, poderia receber outro produto. Então, o intuito do programa é buscar as sinergias entre os sistemas de logística reversa. Esse programa será oportunamente regulamentado pelo Ministério do Meio Ambiente. Nós vamos ver mais à frente, no meu último slide, eu trago as disposições que serão objeto de regulamentação pelo Ministério do Meio Ambiente. Mas aqui eu chamo a atenção de vocês para o seguinte, a importância do Planares.
Então, o Programa Nacional de Logística, ele está integrado ao plano. Então, o plano, ele passa, de fato, a ter o seu papel de planejamento, de estabelecimento de metas, e que vai orientar a política pública dedicada ou aplicada à implementação, operacionalização dos sistemas de logística reversa. Importante lembrar que o Planares, o Plano Nacional, ele foi colocado em consulta pública em meados de 2020, e até então ele é objeto de revisão, adaptação, aperfeiçoamento por parte do Ministério do Meio Ambiente. Foi colocado em consulta pública, deu-se publicidade para que todos pudessem participar do processo de construção do Plano Nacional, e acredito que em breve teremos um plano aprovado, até porque este decreto 10.936 também revisou o procedimento de aprovação do Plano Nacional. O plano previa, na época do decreto 7.404, ser submetido a uma comissão do Ministério da Agricultura que sequer existe. Então, nesta revisão agora do decreto, no atual 10.936, o plano passará por alguns ministérios para então ser publicado. Eu vou mostrar mais à frente quais são, mas aqui o ponto de atenção é um programa nacional integrado ao Plano Nacional de Resíduos Sólidos. Então, é uma integração do instrumento de planejamento no programa de logística reversa. Lembrem-se que no Planares, estavam estabelecidas metas de crescimento, metas geográficas, metas quantitativas, tinha os desafios para ampliação dos sistemas de logística reversa em geral. Então, é por isso que eu chamo a atenção da importância dessa integração do Planares dentro do programa. E tem O segundo ponto, o segundo apontamento do decreto é que os importadores entraram na mira da logística reversa. Mas, Fabrício, os importadores estão, desde a política nacional, expressamente, na 12.305, está lá no artigo 33, é a obrigação de fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes estruturar o sistema de logística reversa. Pois é, só que, na prática, nós eu acompanho praticamente quase todos os sistemas, temos poucos importadores envolvidos. Tirando o setor, fundamentalmente, que é de lâmpadas, que é um setor importador de lâmpadas, os demais setores não têm uma articulação e não têm os importadores envolvidos na obrigação de implementar a logística reversa. Lembrando, é uma obrigação, então não é uma faculdade implementar. E você deixar de implementar importa numa inobservância da norma, no descumprimento da lei e, por consequência, imposição de penalidades. Só que é muito difícil encontrar agentes importadores sujeitos a penalização ou autuados. Já fabricantes, por sua vez, eu passaria aqui discorrendo pelo menos uns 15 minutos entre várias empresas que, lamentavelmente, acabaram sendo autuadas, mas que estavam implementando. Talvez não daquela forma desejada, mas em processo de, só que importadores a gente não enxerga. Então, o ponto do decreto é buscar assegurar isonomia, fazer com que o importador também cumpra. E de que forma, Fabrício? A norma prevê o seguinte: a responsabilidade de quem importa, do importador, do adquirente do produto, ele tem que assumir a obrigação de implementar a logística reversa. E o terceiro contratado, como uma trader, ele tem que prestar informação no sistema de importação, na declaração de importação, sobre para quem ele está importando e quem que é responsável pelo sistema de logística reversa. Então, esse dispositivo vem a bom tempo, importante para assegurar a equidade na obrigação. Lembrando que implementar a logística importa em aporte de recursos, investimento por parte do setor empresarial, o que inclui os importadores. Terceiro item, o Manifesto de Transporte de Resíduos. Então, o manifesto, o MTR, passa a ser o documento autodeclaratório e válido em território nacional a ser utilizado para fins de fiscalização dos sistemas de logística reversa. O MTR, vamos lembrar, ele foi estabelecido, ele vem no bojo da política nacional, vem no bojo da portaria 280 do Ministério do Meio Ambiente, num primeiro momento dedicado
aos geradores de resíduos sujeitos a PGRS, Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos. Então, o MTR é um ambiente comum para o gerador de resíduo industrial, só que para a logística reversa, nem tanto. Então, quem estava se familiarizando era o setor de medicamentos, que vinha num processo de adaptação para o uso dessa ferramenta, só que os demais setores, alguns setores, desculpa, não vou generalizar, alguns setores não estavam tão habituados à ferramenta do MTR, até porque ele tem como origem o gerador. Muitos desses não são geradores. Quando você olha um sistema de logística reversa, você tem um PEV no estabelecimento comercial, não é o estabelecimento comercial o gerador, né? O gerador é aquele que usou o produto, está fazendo o descarte, ou fazendo o descarte da embalagem. Então, agora, o governo traz como uma ferramenta complementar dentro da logística reversa o MTR. E por que complementar? Porque alguns sistemas, alguns fluxos, têm mecanismos bem regulados. Eu vou dar um exemplo do óleo lubrificante usado e contaminado, que tem o óleo lubrificante, tem o SIMP, que é um sistema estabelecido pela ANP, altamente tecnológico, já funciona há muito tempo e tem uma rastreabilidade impressionante. Além deste, o setor de embalagens usa como evidência do resultado da logística reversa a nota fiscal. E isso não deve deixar de acontecer, ser mantido, né? A nota fiscal continua sendo a evidência para fins de segurança do lastro, da rastreabilidade, do volume, do peso, e o MTR tende a entrar como uma ferramenta complementar. É lógico que isso vai um tempo de implementação. Quem conhece, especialmente os sistemas de logística reversa, que atuam, por exemplo, com cooperativas de catadores e catadoras de materiais recicláveis, sabe que o processo de conformação para conformação documental, fiscal, emissão de nota, já é um trabalho hercúleo. A Alice está aqui, conhece o assunto com profundidade, e veja, e o MTR não é uma ferramenta que, de uma hora para outra, determinados agentes do setor vão conseguir utilizar. Então, dessa forma, eu acho que a sinalização é que o MTR passa a ser uma ferramenta importante para os sistemas, mas, naturalmente, vai ter um período de compatibilização, aperfeiçoamento. Isso não se faz, né, de forma tão rápida, até porque mesmo o MTR em âmbito nacional tem funcionado, os estaduais, em muitos lugares, têm dado muito problema ainda em termos de compatibilização. Mas aqui está posto, e eu acho que é uma diretriz do decreto. Um outro ponto, especificamente para a logística reversa, em geral, o decreto prevê que a logística reversa pode ser implementado pelos pontos de entrega voluntários, PEVs, os pontos de recebimento, e também pelos procedimentos de compra e venda dos produtos e embalagens, tal qual a lei prevê, a Lei 12.305, a Política Nacional de Resíduos Sólidos. A diferença, o que tem de inovação dentro do decreto, é que ele prevê a possibilidade das cooperativas de catadores e catadoras atuarem no sistema de logística reversa, desde que legalmente constituída, cadastrada e habilitada, criando como um critério de adesão das cooperativas. O que, na minha opinião, não compatibiliza com o cenário real de desafio das cooperativas de receberem aporte, investimento, orientação exatamente para se habilitarem, para poder integrar um sistema. Se elas não têm esse apoio, não têm esse suporte, elas não vão entrar jamais. Agora, se isso é um pressuposto, então, entendo eu aqui que há um processo de exclusão das cooperativas e não de integração. Então, esse é um ponto aqui de reflexão, né, sobre o envolvimento, até porque a lei prevê parceria com cooperativas de catadores e catadoras de materiais recicláveis, especialmente no caso de embalagens. Então, talvez esses critérios aqui propostos venham num bom sentido, especialmente para fins de contratação das cooperativas para execução da coleta seletiva, só que quem conhece sabe o desafio que é preparar as entidades para chegar no patamar da prestação de serviço, né? Em termos de novo, documental, formalização, regularização, gestão, infraestrutura. Então, aqui é um ponto, né, para se avaliar a questão do envolvimento, né, desses critérios, desse condicionante estabelecido
para cooperativas de catadores e catadoras de materiais recicláveis. Sobre os instrumentos de implementação da logística reversa. Lembrando que a logística reversa, prazo, meta, gradualidade, diretrizes, responsabilidades de fabricantes, importadores, distribuidores, comerciantes, penalidades, como implementar está descrito no acordo setorial, no regulamento, que é um decreto, no caso do presidente da República, ou no termo de compromisso. Eu vejo com bons olhos o processo, a revisão, a simplificação do procedimento administrativo para a celebração de termo de compromisso, acordo setorial. Como que se dará? Na verdade, só fazendo uma remissão. Como acontecia antes? O decreto previa o Comitê Orientador de Implementação da Logística Reversa, um comitê que, por vezes, acabou não funcionando. Ele publicava um edital de chamamento, tinha toda uma liturgia, né, para você ter uma discussão efetiva do instrumento que vai implementar a logística reversa. Com o novo decreto, a previsão é o seguinte: acordo setorial, fabricante, importador, distribuidor e comerciante faz a proposta do sistema de logística reversa, né, com o acordo setorial. O governo federal, o Ministério do Meio Ambiente, coloca em consulta pública por 30 dias. O Ministério do Meio Ambiente ouve órgãos federais de interesse na matéria, como o Ministério da Saúde, MAPA, Economia, Desenvolvimento Regional, e depois o Ministério do Meio Ambiente pode aceitar, solicitar complementações ou não assinar o acordo setorial. O decreto, por sua vez, é um instrumento elaborado pelo próprio Ministério. O Ministério coloca em consulta pública e também ouve os órgãos de interesse, os ministérios de interesse. De novo, MAPA, Saúde, Economia e Desenvolvimento Regional. O interessante aqui nesse ponto é quando o Ministério do Meio Ambiente coloca em consulta pública, o setor empresarial apresenta um estudo de viabilidade técnica e econômica para buscar algum aperfeiçoamento, alguma proposta de aperfeiçoamento. Porque, veja, o decreto é proposto pelo Executivo, é colocado em consulta pública, e, neste caso, o poder público faculta à iniciativa privada, fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes, realizar uma proposição de melhoria, de aperfeiçoamento, com base, naturalmente, num estudo de viabilidade técnica e econômica. E, por fim, o termo de compromisso. O termo de compromisso ele é adotado quando não tem acordo setorial numa mesma área ou para adotar metas mais restritivas, mais exigentes. Um exemplo, hoje nós temos o acordo setorial federal que trata de embalagens em geral com uma meta de 22%, e temos um termo de compromisso para embalagens de aço com a meta de 28%. Essa é a maior, assim, o mais claro em termos de acordo e termo. E o termo de compromisso, por sua vez, de acordo com o decreto, não será precedido de consulta pública. Então, no caso do termo de compromisso, o decreto prevê que não precisa de consulta pública. E o novo decreto extingue o CORE. Já havia uma extinção não formalizada, agora, com o novo decreto, extingue. Tanto o Comitê Interministerial já havia sido extinto há 2 anos atrás, e agora também o Comitê Interministerial, que era formado pelos ministérios, e o Comitê Orientador da Logística Reversa também agora está extinto. A interlocução é direto via Ministério do Meio Ambiente. Pontos importantes, que particularmente, na minha opinião, somam para fins de segurança jurídica. Os instrumentos, acordos, decretos, termos de âmbito federal, eles prevalecem sobre os de âmbito estadual e os de o registral e o estadual prevalecem sobre o municipal. E aqui, gente, é o seguinte, as empresas, muitas delas comercializam no Brasil inteiro. Então, aqui, na minha opinião, esse dispositivo visa dar mais segurança numa orientação federal para o Brasil, em termos de implementação do sistema. Não significa que o Estado não possa legislar, muito pelo contrário, até porque o Estado
tem competência constitucional para legislar em matéria ambiental e legisla sobre o tema. Mas, de certa forma, esse dispositivo busca assegurar minimamente uma harmonização entre as regulações. Os instrumentos de menor abrangência, ou seja, os publicados em âmbito municipal ou, porventura, estadual, devem ser compatíveis com os federais de maior abrangência ou estaduais. Tá? Eu, particularmente, entendo que logística reversa é um tema ainda tratado em âmbito federal e, porventura, com as particularidades dos estados, né, como tem acontecido em alguns regulamentos, que, naturalmente, vão se aperfeiçoando, inclusive. Isonomia. Aqui é importante, lembrem-se que na época dos acordos setoriais, a gente se deparou com um problema grave, que era o seguinte: um grupo de empresas assinava o acordo e tinha que cumprir e implementar o sistema de logística reversa. E um outro grupo não assinava o acordo setorial e, por consequência, não tinha o que cumprir. Então, a gente tinha o seguinte: empresas que atuavam no mesmo setor, algumas cumprindo com a logística reversa, cumprindo com a sua obrigação, e um outro grupo não. Em 2017, o então presidente Michel Temer publicou o decreto da isonomia, o decreto 9.177. Decreto esse que previa fundamentalmente o seguinte: aquele que não assinou o acordo setorial cumpra as disposições lá constantes. Então, estendeu os efeitos do acordo e do termo de compromisso àquelas empresas não signatárias. Agora, aquele dispositivo que então estava nesse decreto 9.177, agora consta do novo decreto 10.936. Tá? Então, na verdade, não tem fato novo, só trouxe para um decreto e buscou aqui concentrar a informação num único instrumento normativo. E, particularmente, total coerência para evitar que aquele que não assine, né, justifique e fala: não, eu não assinei o contrato, então eu não tenho que cumprir. Lembrando que a obrigação da logística está na lei, não no decreto. É a Lei 12.305, que prevê a obrigação. Vamos para alguns outros pontos do decreto. Ele dispensa de plano de gerenciamento de resíduos sólidos as microempresas, receita anual até 360 mil, e as empresas de pequeno porte, receita anual de 4,8 milhões ou abaixo disso, estão dispensadas do PGRS quando gerarem resíduos sólidos domiciliares ou equiparados aos domiciliares no volume de até 200 litros por dia, 2 sacos. Então, essa é uma inovação, buscando simplificar a exigência do PGRS. De certa forma, o decreto previa o PGRS para todo mundo, mas a gente sabe que, na prática, era extremamente difícil a operacionalização. De certa forma, criou uma linha de corte, excluindo a pequena, a microempresa e a empresa de pequeno porte dessa exigência, caso gere resíduo equiparado e até 200 litros por dia. Mais um ponto de inovação aqui do decreto: resíduos perigosos que apresentem característica de inflamabilidade. Nesse caso, o gerador tem obrigação de destinar esses resíduos à recuperação energética, quando houver instalação licenciada num raio de até 150 quilômetros do gerador. E aí traz uma lista de resíduos, como, por exemplo, borra, solvente, entre outros. Então, aqui é um ponto, é uma inovação, que é uma imposição de uma forma de destinação final, que é o caso aqui, a recuperação energética, para alguns tipos de resíduos, numa lista exemplificativa, que consta do Decreto Federal 10.936. Tá? Um outro ponto importante, dentro do novo decreto, que os geradores de resíduos sólidos deverão adotar medidas que promovam a redução da geração dos resíduos, principalmente dos perigosos, na forma do PGRS. Então, dando mais substância para o plano de gerenciamento, como instrumento de gestão, gerenciamento e planejamento, trazendo diretrizes para a redução dos resíduos, em particular dos perigosos. Temos mais alguns apontamentos aqui, espero mais 5 minutos concluir.
Mais um ponto que o decreto trouxe, mas aí é uma reprodução do novo marco do saneamento, que é muito bem-vindo, é a previsão da sustentabilidade econômica financeira do serviço público de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos. No popular é cobrar pelo serviço prestado. Então, o município que presta o serviço de coleta, transporte, tratamento e destinação do resíduo sólido urbano deve cobrar o usuário, o Fabrício, né, pela geração do resíduo. Da mesma forma que o Fabrício paga pelo abastecimento de água tratada, pela coleta, tratamento e afastamento do esgoto, o Fabrício deve pagar pelo manejo de resíduos, da mesma forma que ele paga por outros serviços, como internet, telefonia, iluminação, entre outros serviços públicos. Tá? Então, o decreto reproduz o dispositivo do novo marco do saneamento, prevendo a obrigação dos municípios de assegurar a sustentabilidade econômica financeira por meio da cobrança de taxa ou tarifa. Tá? Taxa diretamente pelo município ou tarifa por intermédio da concessão. E um número dramático do Brasil. Acho que eu comentei isso há pouco tempo. O Brasil tem 5.570 municípios. Até o último estudo de análise de impacto regulatório do ano passado, aproximadamente 1.800 declaravam cobrar alguma coisa, um terço. Desse um terço, 200, menos de 15%, cobram o valor suficiente para cobrir as despesas. Se o município não arrecada para cobrir as despesas, o recurso naturalmente vem de outras frentes: segurança pública, saúde, educação, lazer, infraestrutura, para custear o serviço de manejo de resíduos que não é cobrado do gerador. Outro ponto que o decreto traz é o sistema de coleta seletiva com a priorização da participação das cooperativas, que já era algo previsto no outro decreto também, e quem acompanha sabe de uma certa dificuldade de isso ter se viabilizado, né? Ainda mais, veja, com toda a exigência que se faz, né, para fins de prestação de serviço. Mas está posto aqui. E foi criado também, ou foi institucionalizado nesse decreto, porque já havia um decreto federal tratando disso, o Programa de Coleta Seletiva Cidadã, em que os resíduos da administração pública federal sejam segregados e destinados prioritariamente às cooperativas e associações de catadores de materiais recicláveis. Estamos caminhando para o final. Aqui, como eu já adiantei logo no primeiro slide, o Plano Nacional de Resíduos, então, ele vai ser submetido à oitiva do Ministério da Saúde, Agricultura, Economia, Minas e Energia, Ministério do Desenvolvimento Regional e Ciência, Tecnologia e Inovação. Então, certamente, nós temos um expediente mais otimizado e que evita o que acontecia com outro decreto, que fez com que nós chegássemos a 2022, não tivéssemos ainda um Plano Nacional de Resíduos Sólidos, como ainda não temos. Mas o marco anterior, o decreto 7.404, criava uma dificuldade formal, procedimental para tanto. Então, muito bem-vinda essa otimização. Eu chamo a atenção só para o artigo 59, já estava no decreto anterior, mas é uma tendência na regulação. Eu estou acompanhando, contratado para discutir uma política nacional de economia circular no Brasil, e a questão da economia circular, a gente tem discutido a questão dos recursos recuperáveis e não recuperáveis, e aqui o recurso recuperável, aquilo que pode ter um aproveitamento, um subproduto, um insumo, e isso o artigo 59 traz de forma muito interessante, que o PGRS deve prever a utilização dos subprodutos e em resíduos de valor econômico não descartados como insumo na cadeia produtiva, sendo naturalmente, um dos pilares aí da economia circular também, né, do reaproveitamento dos materiais. O decreto revoga o inciso 4º do artigo 5º do decreto 10.240. O decreto 10.240 trata da implementação do sistema de logística reversa de produtos eletroeletrônicos de uso doméstico, e o decreto revoga o dispositivo que previa que não estavam incluídos na logística os componentes eletroeletrônicos individualizados e não fixados aos eletroeletrônicos. Aqui, salvo o melhor juízo, entendo que são as partes e peças dos produtos.
Agora, os últimos pontos, que sem novidade: educação ambiental, aprimorando os valores, comportamentos, está mantido, é o mesmo dispositivo do decreto anterior. Lembrando que a ação de educação ambiental não exclui a responsabilidade dos fornecedores quanto ao dever de informar o consumidor sobre os sistemas de logística reversa. O acesso a recurso condicionado ao plano de resíduos sólidos. Então, recurso da União dedicado a empreendimento e serviço de resíduos e limpeza urbana, manejo de resíduos, está condicionado ao plano de gerenciamento, à existência do plano. Se não tiver plano, não tem acesso a recurso. E os instrumentos econômicos, que estão aqui reiterados, conforme já estava no outro decreto, e aqui é com pesar, porque nós temos o projeto de lei que foi aprovado pelo Senado, do deputado Carlos Gomes, trazendo incentivos de fato para a cadeia da reciclagem. No entanto, ele foi vetado e voltou agora para a discussão no Senado. Por fim, quais são os atos que serão regulamentados pelo Ministério do Meio Ambiente? O Ministério do Meio Ambiente regulamentará, de acordo com o decreto, tá? Diretrizes para o Programa Nacional de Logística Reversa, normas e critérios para integração dos sistemas de logística no CNIR, extensão da logística reversa às embalagens, prevendo a publicação de uma lista de produtos e embalagens sujeitos à logística reversa, adoção de medidas complementares ao programa de coleta seletiva, definição de normas e critérios para os planos municipais simplificados, definição de normas e critérios para o plano de gerenciamento, para que os responsáveis disponibilizem os planos ao órgão municipal competente, definição de exigibilidade de conteúdo no PGRS, no plano de gerenciamento de cooperativa, para a atuação da cooperativa, regulamentação de formulário eletrônico simplificado para o CNIR, para os planos de microempresa de pequeno porte, e definição de prazos para verificação de estados, DF e municípios, em termos de regularidade na disponibilização de informações ao CNIR. Isso, o que eu coloquei aqui? São aqueles dispositivos do decreto que prevê o seguinte: ato do Ministério do Meio Ambiente disporá sobre. São esses itens que estão aqui constantes. Então, eu volto aqui a agradecer de novo o convite da ABS, cumprimentá-lo pelo protagonismo, pelo encontro inédito. Aqui estamos aqui há menos de 10 dias da publicação do decreto, e estamos fazendo um debate público, construtivo, buscando a interpretação, o aperfeiçoamento do entendimento de um novo decreto que acaba de ser publicado. Então, fica aqui os meus cumprimentos ao time ABS, na pessoa da Rosiane, da Alice e da Jussara. Muito obrigada, Fabrício. Você não fez uma palestra, você deu uma aula aqui do decreto, né? Foi muito bom, porque já fez apontamentos importantes aqui. E agora a gente passa para uma segunda etapa, né, que são os debates. Então, tem perguntas vindo para o Fabrício, que a gente está dividindo aqui entre nós, debatedoras, mas também tem uma fala, né, fica aberto para nós, né, enquanto a Jussara, peço para a Jussara já fazer a primeira fala, e, se puder, já as perguntas que ela já está selecionando aí para fazer para o Fabrício. Depois a Alice. Mas, Fabrício, parabéns aí pela tua exposição, foi muito boa, eu acho que teve, né, como você diz, nós estamos começando o debate, ainda tem muita coisa para a gente discutir. E, nesse momento, eu acho que é muito importante essas discussões acontecerem a nível de Estado, no âmbito do município, e fazer a troca de informação. A ABS, ela pode e deve estar, né, nessas discussões para estar trazendo o que está acontecendo em cada estado. Então, nosso papel é importantíssimo enquanto associação para alavancar essas discussões e a melhoria, insisto, no gerenciamento e na gestão de resíduos sólidos no âmbito do estado, do município e da federação. Jussara, a palavra é sua. Boa tarde, obrigada, Rose. E obrigado, Fabrício, pela aula, como disse a Rose, eu acho que é importante. Então, assim, só uma rápida apresentação para quem não me conhece. O Fabrício já colocou, eu sou vice-presidente da ABS Rio Grande do Sul e agora estou coordenando a Câmara de Resíduos Sólidos do Rio Grande do Sul, mas tenho uma experiência grande na área de resíduos sob o ponto de vista do órgão metropolitano aqui
no Rio Grande do Sul, né? Trabalhei muitos anos nessa área, agora estou aposentada, um pouco afastada, então até talvez por isso um pouco até de dificuldade para a leitura de ver o que mudou, né, nesse decreto. Então eu tentei fazer uma comparação entre o que era antes, né, e depois. E não sei, Fabrício, gostaria um pouco de ouvir essa tua avaliação em relação a algumas coisas que eu senti, né? Uma das coisas, a primeira que aparece é a extinção do CORE, que, como tu disseste, era um comitê que já não vinha atuando. Eu acho que em algumas situações talvez tenha dificultado realmente, porque até que todos chegassem a acordos, né? Então o acordo setorial acabou tendo um procedimento mais simplificado. Mas a gente vê, assim como essa extinção, várias outras ações que ficam a critério do ministro de Meio Ambiente. Então, assim, muitas coisas, como o CONAMA, por exemplo, ele deixa de ser citado, que deve ser ouvido, que deve ser referendado. Tem algumas coisas que no decreto anterior eram remetidas a comissões ou a conselhos, que agora deixam de ser e passam a ser a critério do ministro. E mesmo quando fala em oitiva dos outros ministérios, não tem nada que defina que aquilo que for colocado nos outros ministérios, pelos outros ministérios, tenha que ser efetivamente observado. Né? O ministro ele tem a discricionariedade de simplesmente definir, sem necessariamente absorver o que foi falado em consulta pública ou mesmo pelos outros ministérios. Então, assim, me chamou um pouco a atenção esse tipo de coisa. Uma outra questão que tu também chegasse a abordar em relação às associações de catadores, né? As exigências que são feitas para que possam entrar na coleta seletiva cidadã e nos sistemas de logística reversa. E uma coisa em especial ficou destacado para mim, que era a obrigatoriedade da associação de catadores ou cooperativa assumir a destinação final adequada, né? E isso é uma coisa absolutamente inviável. Antes, se tivessem condições de assumir isso, nós estaríamos muito bem, né? A gente sabe, então, assim, é muito fora da nossa realidade o que está sendo previsto aí. E outra questão, assim, só para esse início de bate-papo, porque agora estão chegando as perguntas do chat, eu acho que a gente tem que priorizar, mas também me parece que o decreto entrou em vários detalhamentos, né, das questões operacionais, do nível, muitas vezes, relacionado aos municípios ou aos órgãos estaduais de licenciamento, né, e, com isso, eventualmente, pode complicar a relação, porque, muitas vezes, alguma questão que é óbvia para um município e tal, e que vem sendo essa questão aí da isenção dos planos para geradores, né, de 200 litros dia, né, que pode ser que esse tamanho seja adequado no município, mas no outro não tenha nada a ver. E o que eu percebi é que nessas situações menciona que, se o município tiver um sistema, me deu a entender que o município poderia aumentar esse valor de 200 litros, poderia ser maior se o município... Achei estranha essas questões, né, que algumas vezes parece que a legislação municipal ou que algum outro acordo pode ser até facilitar mais a vida, né? Me pareceu que tem uma certa incoerência aí. Então, essas seriam umas primeiras colocações, só para a gente poder começar a conversar, e vamos dar prioridade para o que vier pelo chat. Não sei se eu faço aqui algum comentário, espero a Alicia, também a Alice, trazer aqui as contribuições. Se quiser já fazer seus comentários, Fabrício, fique à vontade, para não ficar muita coisa, né? Talvez.
Eu acho que acho que um ponto que a Jussara trouxe, acho que é importante, acho que é da questão das cooperativas, acho que faz todo sentido. Por isso que eu levantei em razão disso. Quem acompanha os programas, especialmente que trabalha na base, e aí vocês falam isso com propriedade, podem falar isso com propriedade, sabem da necessidade do apoio que precisa ser dado às cooperativas, né, para que elas possam aí se estruturar, melhorar a distribuição, o rateio, né, estarem formalmente estabelecidas, inclusive vindo a prestar serviço. Hoje a gente tem visto, ainda são casos isolados, mas os municípios regulamentando os grandes geradores, tirando essa conta do grande gerador do sistema público, permitindo que aqui, né, São Paulo também agora permite que cooperativas também sejam prestadores de serviço dentro do grande gerador. Então, para começar a ganharem também na prestação de serviço, né, e buscarem uma maior autonomia e independência operacional. E isso conversa naturalmente com essa questão da discussão do município. Né? O município poderia ou não alterar essa ordem do grande gerador. Eu, na minha opinião, é o primeiro passo do município, se é que já não fez. Primeiro, eliminar os lixões naturalmente, mas o segundo é regular o grande gerador. Inclusive, vou dividir com vocês aqui, Jussara, teve um caso aqui na região metropolitana de São Paulo, em que o município entrou com uma ação contra o grande gerador, uma ação de cobrança. Qual que é a tese do município? Veja, você é grande gerador, você tinha que ter contratado coleta, transporte e destinação, não contratou. Eu que fiz isso, estou ajuizando uma ação de cobrança para ser ressarcido. Então, assim, coisas interessantes para a gente poder pensar e refletir sobre o tema, mas você trouxe outros pontos críticos também, com relação ao decreto, a questão da participação. Assim, a participação dos outros ministérios, entendo que deverá ser considerada, mas a atribuição acaba sendo, né, a competência para o tema acaba sendo no bojo, no âmbito da competência do Ministério do Meio Ambiente. Agora, eu acho que estabeleceu todos os ministérios que serão ouvidos, que terão a faculdade de contribuir. Agora, a análise, né, do quão será absorvido em termos de material, de contribuição, eu acho que isso a gente vai ver na prática aí. Que é o que, veja, vamos lembrar do licenciamento ambiental, que também passou por esse aperfeiçoamento, quando era competência do Estado, um órgão interveniente manifestava, travava o licenciamento, aí, calma, mas a competência do Estado, o Estado vai considerar, vai analisar as contribuições. Então, tem alguns pontos aí para a gente ir aperfeiçoando, tá? Para começar a conversar aqui o debate. Alice. Bom, boa tarde a todos os colegas, Jussara, Rose e ao Fabrício, que nos brindou com uma ótima aula, né? Muitas discussões super ricas, interessantes, principalmente nesse momento em que o decreto chega tão recentemente, né? E a gente precisa internalizar algumas novidades que foram postas aí, ou que foram postas, ou também uma análise comparativa daquilo que foi retirado em relação aos decretos que foram revogados por esse, né? Eu acho que esse exercício ele é muito interessante, muito bem-vindo, né? Saber o que foi deixado de lado e não foi trazido aqui para a gente conseguir entender o contexto e esse pano de fundo. Como o Fabrício também pontuou, e a Jussara, eu acho que tem alguns pontos, sim, relevantes, né? A consolidação de regulamentos num único instrumento, acho que é sempre muito bem-vinda, isso facilita a operação do instrumento legal, né? Da Política Nacional de Resíduos. A abordagem também mais direta com relação aos importadores, como o Fabrício destacou, no âmbito da logística reversa, acho que ela é extremamente bem-vinda. Não sou especialista, né, na importação, então não sei se, de fato, a forma como foi trazida é operacionalmente fácil, mas eu achei muito bem-vinda essa abordagem. Também achei muito bem-vindo, e já é até uma pergunta que está aí no chat, que eu já vou até abordar aqui, a exigência do MTR para fins de logística reversa, achei isso também muito interessante. Aqui no estado de Minas Gerais, a gente sempre entendeu que o sistema MTR ele vai ser uma ótima ferramenta para a gente rastrear e consolidar todos esses dados da logística reversa. Imaginem, né, se o órgão ambiental, estadual, federal e municipal tiver que ficar entrando em cada sistema próprio
de logística reversa dos fabricantes, importadores, distribuidores, e cada um com um nível de detalhamento de informação distinto. Então, a gente poderia dificultar, né, comparar aí medidas diferentes, né, e formas também de se colocar os dados. Então, o MTR, para fins de operação da logística reversa, acho que é muito bem-vindo. E alguém perguntou no chat se antes não era exigido, né, o sistema MTR para alguns sistemas de logística reversa. Pela portaria do MMA, realmente, para alguns sistemas acho que estava desobrigado, e alguns estados também desobrigavam, né? Minas Gerais não desobrigou. Então, aqui para Minas Gerais não vai ser uma novidade. Agora, acredito que a gente vai ter que fazer um esforço aí, junto com o MMA, para adequar, né, o sistema MTR às realidades distintas dos sistemas de logística reversa, para que isso seja fácil de ser implementado, mas eu acredito que são possíveis, né, as adequações, de forma a deixar um instrumento mais operacionalmente mais fácil. E o outro ponto também, que eu acho que o decreto, ele trouxe na forma de decreto, mas já existia um regulamento, que era para o Cadastro Nacional, né, dos Operadores de Resíduos Perigosos, como já previa a lei, mas esse regulamento estava em 2 INs, né, instruções normativas do IBAMA, e trouxe aí, pelo menos, a abordagem geral aqui no decreto, também achei isso bem, bem positivo. Alguns pontos eu acho que chamam a atenção e suscitaram muitas dúvidas, né, em todos que trabalham aí na área de resíduos. O Fabrício já apontou alguns. Claro que, como eu também, né, eu trabalho aqui na ABS, sou da área acadêmica, mas também trabalho no órgão ambiental aqui de Minas Gerais, no estado, e vou mencionar aí um ponto que o Fabrício já comentou sobre a atuação dos estados. Mas eu acho que esse não foi realmente o ponto mais delicado e de muita discussão. E aqui eu acho que um ponto extremamente sério, são 2 grandes pontos muito sérios que a gente precisa de entender como aplicar e se de fato é adequada a forma como foi colocada. Primeiro, a atuação dos catadores, né, nos sistemas de logística reversa e na coleta seletiva. Eu acho que aí tem que ser feita uma reflexão das palavras que foram suprimidas em relação ao decreto anterior para esse decreto. Assim como, né, alguns termos, a inclusão social, né, com a emancipação econômica, ela é uma diretriz, uma meta da lei, colocada em lei, né, no Plano Nacional de Resíduos, para os outros planos, e na medida em que o decreto ele traz que as cooperativas poderão, esse verbo poderão também já existia, né, no decreto anterior, integrar os sistemas de logística reversa, mas coloca aí condições, desde que. Esse desde que é que realmente a gente tem que ver com muito detalhe. Talvez a intenção tenha sido interessante, tenha sido boa, mas pode trazer consequências muito complicadas. A logística reversa de embalagens, quando ela é operacionalizada da forma como é no Brasil, através dos catadores, é necessário fortalecer essas organizações de catadores de materiais recicláveis, com a inclusão social, buscando a emancipação econômica, e não há que se falar, né, em atender essas cooperativas que já estejam formalmente aí já instituídas, supercadastradas, como então a gente vai inserir aquelas que não estão formalmente, ainda estão à margem da regulamentação, né? Então, esse ponto ele é muito delicado, acho que merece uma reflexão de todos, né? E talvez o Ministério esteja pensando de alguma forma para poder abordar aqueles que não estão formalmente instituídos, porque é uma obrigação, sim, né? Se aqueles que possuem a responsabilidade compartilhada para a implementação da logística reversa estão delegando a um terceiro fazer isso em nome dele, que no momento em que ele utiliza a cooperativa organização de catadores para fazer isso em seu nome, ele precisa fortalecer essas instituições. Então, antes de elas estarem formalmente instituídas, talvez seja necessário, como é em muitos casos, um fortalecimento, em termos de infraestrutura, em termos formais mesmo. Então, acho que esse é um ponto muito relevante. E aí, acho que foi até André Portugal também que colocou, né, essa pergunta, parecida com a que eu estou fazendo, queria ver o que o Fabrício acha disso, já pôs alguns pontos, mas uma pergunta bem aí para o Fabrício mesmo, Fabrício, ao fazer a leitura aí, nesse ponto, né, em que a lei traz essa determinação de que, deixa eu até pegar aqui para ler direitinho,
de que fala, né, que as cooperativas poderão aí integrar o sistema de logística reversa desde que sejam legalmente constituídas, cadastradas e habilitadas nos termos do disposto nos artigos 40 e 42. Não citou diretamente os incisos desse artigo. E aí é uma pergunta mesmo, aí como aluna, para quando cita o artigo, imagino que ele também está chamando caput. O caput do artigo 40, ele remete à coleta, né, esse programa que foi aí instituído, que é o programa Coleta Seletiva Cidadã, que para mim, não sei se eu entendi errado, para mim ele é exclusivo para as instituições federais. Logo, a gente poderia ter uma vedação que só poderiam participar cooperativas de catadores no sistema de logística reversa, no escopo do programa de coleta seletiva cidadã. Então, será que restringiu tanto assim? Acredito que talvez não tenha sido essa a intenção de quem redigiu o decreto, mas numa leitura aí de um leigo, né? Eu sou engenheira, mas na leitura de um engenheiro, para mim, está muito restrito. A atuação de catadores ficaria restrita apenas para a coleta seletiva cidadã, e desde que atendida aquelas condições que foram ali colocadas. Então, assim, esse é um ponto. O outro ponto que eu já mencionei, né, dos resíduos perigosos, e também, aí trazendo para o Estado, eu entendo, né, aquela discussão, né, até que medida agora os Estados poderão continuar trabalhando em metas mais restritivas, olhando as peculiaridades, né, do Estado e do município para colocar algumas restrições. Então, aí a minha pergunta também, Fabrício, é aí para você, enquanto aí conhecedor da legislação e da matéria, se não haveria uma incompatibilidade, né, entre os artigos, né, 19 e 25. O artigo 19 é que fala que, em âmbito nacional, prevalece aqueles acordos firmados daqueles firmados em âmbito regional. Na hora que fala que prevalece, dá a intenção, né, dá a impressão que, de fato, não se pode ter algo diferente. E aí, no inciso primeiro, ele fala que não pode alterar as obrigações dos fabricantes importadores. Veja, acho que detalhamento de metas mais restritivas e que vão além, para mim, é alterar uma obrigação. Então, até, né, conversei também com o Luiz Gustavo, do Ministério do Meio Ambiente, falou, olha, isso para a gente, acho que não há aí uma vedação, não, os estados até poderiam, mas na hora que eu fiz essa pergunta, aí ficou realmente essa dúvida jurídica. O que vale mais, né? O comando do artigo 19 ou a previsão do artigo 25? Porque, para mim, claro que a Constituição vale mais do que tudo, né? Nada vai tirar aí, eu acho, que a competência dos estados e dos municípios em matéria ambiental de serem sempre mais restritivos e nunca abrandarem. E aí, nesse sentido, também chama atenção, com relação àquela leitura cruzada, do que foi deixado de lado. Nessa toada aí, nessa temática, foi excluído realmente aquele parágrafo que falava que os acordos setoriais firmados com menor abrangência geográfica podem ampliar, mas não abrandar essas medidas de proteção. Então, aí ficou realmente essa dúvida. Esses são os pontos principais. Vocês já comentaram, né, Jussara também e Fabrício, sobre a questão dos 200 litros. Isso, para mim, realmente ir além, né? Acho que o município é que conhece muito melhor a sua localidade. 200 litros pode ser muito para um município tão pequenininho, né? Minas Gerais tem município aí com 1.000 habitantes. Mas também pode ser muito pouco para grandes municípios. Então, acho que há um risco ao tratar isso num decreto federal de talvez ter uma confusão mesmo em termos de legislação. E sobre os resíduos perigosos, eu não sei se eu cheguei a comentar, acho que não, né? Esse é um dos principais pontos, eu acho que, ao lado da atuação dos catadores, o outro ponto que a gente vai formalizar um questionamento, certamente, para o Ministério, é a previsão para micro, né, que está lá na seção de micro e pequena empresa, quando aborda que não serão considerados geradores de resíduos perigosos aqueles que gerarem só em peso, mais de 95% de resíduos não perigosos. Ou seja, está dizendo que
aqueles geradores que gerarem 5% em peso de resíduo perigoso, de substância perigosa, esse resíduo vai deixar de ser perigoso. Acho essa abordagem extremamente perigosa. Então, desculpe o trocadilho muito ruim, mas 5% pode ser realmente algo muito grande, bem relevante, dependendo da substância, né? A gente pode estar falando de substâncias como arsênio, mercúrio e tantas outras que 5% em peso, um determinado tipo de resíduo, pode ser muito relevante. Então, a abordagem dos resíduos perigosos, a atuação dos catadores, eu acho que merecem uma reflexão para a gente entender melhor o que esse decreto trouxe. Eu queria muito te ouvir sobre isso, Fabrício. Obrigada, viu? E é fácil, você não vai... Põe uma fácil aí para me ajudar, só... Porque, veja... Tem que aproveitar o Fabrício, gente. Não, porque essa da cooperativa, porque eu particularmente também me preocupa a terminologia, né, que é adotada quando fala as cooperativas habilitadas, não sei o quê, e aí quando você vai lá para aquele artigo que você comentou, ele fala no parágrafo único quais são as cooperativas aptas, né? Quem que está apta? São as formalmente constituídas, que possuem infraestrutura, que apresentem sistema de rateio e estejam regularmente cadastradas e habilitadas no CNIR, né? Então, que já estão prontinhas, né? Essa está fácil. Não, o problema é a massa, que não está, né, que não tem o CNPJ, que não está formalizada, que não tem rateio, que não tem infraestrutura, que não tem área própria ou área regular, assim, que é a realidade do país, né? Então, primeiro, eu acredito que não haja essa condicionante do programa Seletiva Cidadã. Eu acho que aqui, quando fez remissão ao desde que, eu acho que são a esses critérios de aptidão. É a minha interpretação. Então, acho que o programa de coleta seletiva federal é uma coisa, a coleta cidadã, focado nos estabelecimentos, né, da administração pública federal, que inclusive que estava já em outro decreto, então está nessa linha. Agora, de fato, o que está hoje previsto no decreto, ele cria um condicionante para as cooperativas, que em grande parte é o que justifica, inclusive, a inclusão delas na logística reversa. É não ter a estrutura, não ter a regularidade, para que possa receber um recurso, porque se não receber esse recurso do setor privado na medida de estruturação, vai receber de quem? O município. A gente já sabe as dificuldades dos municípios, né? Já sabe a complexidade desse tema no âmbito local. Então, na minha opinião, esse ponto aqui pode ensejar uma melhor interpretação para que, de fato, na minha opinião, nós temos um problema grave no país social. Entendeu? Nós temos um problema ambiental, naturalmente, mas o problema social é grave quanto. Então, e na minha opinião, quando você está falando de ESG, o S, né, dentro de uma estrutura como essa, está aqui. Está na dignificação da pessoa humana. Veja, é ter uma distribuição de uma remuneração mínima, que garanta o mínimo, né, a ser assistido. Então, eu acompanho o programa de logística reversa, em que as cooperativas, os cooperados saíram de 600, 500, 600, 700 reais por mês para 1.300, 1.500, até 2.500. Então, assim, na distribuição equitativa dos recursos, mas isso é possível com orientação, apoio, suporte, infraestrutura, reforma da infraestrutura. Então, eu acho que esse termo, para mim, ou da forma que ficou no decreto, eu acho que enseja um aperfeiçoamento, sem dúvida alguma, para não criar aí uma falta de compreensão sobre o que de fato se deseja. Um outro ponto que você traz, que eu acho que é importante, né, essa questão da prevalência, da competência, você como profunda conhecedora do tema, que atua, né, no Estado e na academia. Veja, sim, não muda a previsão constitucional da competência de Estado para legislar sobre matéria ambiental. Eu acho que isso, sem dúvida alguma. No entanto, o decreto, eu acho que essa previsão eu particularmente defendo ali pelos problemas que a gente tem enfrentado na prática. Eu vou dar um exemplo. Município regulamenta logística reversa. Legal. Aí você vai lá no município, o município tem lixão, não tem plano de gerenciamento, não tem cobrança, não tem um serviço decente
e tem uma lei municipal de logística reversa. Você fala, mas que país é esse? Que é regular um tema e não cumpre o que é obrigação há décadas, né, de não ter minimamente o lixão. Então, eu acho que o dispositivo do decreto ele reflete um problema prático, que é o seguinte, essa pulverização de normas, né, especialmente em âmbito local e estadual, às vezes, sem uma compatibilização mínima. Né? Vou dar exemplo, tem município, a logística reversa aqui é 35%, aí você vai ver o município, de novo, lixão, com catadores no lixão. Veja, é o mesmo município que está falando 35% de recuperação de embalagem, é o mesmo município que manda 100% para lixão. Então, assim, infelizmente, nós temos excesso, desconhecimento, desinformação, e isso é um transtorno. Qual que é o transtorno? Onde vai desaguar isso? No judiciário. Porque, veja, a norma está publicada. Eu tenho que enfrentar a norma, né, para falar, veja, olha, município, não estou discutindo se você tem competência ou não, só estou discutindo que, veja, o que você está fazendo não tem absoluta relação com a realidade fática, em particular do seu local, do seu município. Você usa lixão ainda, proibido desde a década de 50. Então, eu te entendo, de novo, concordo com a prevalência, com a previsão da Constituição, mas reconheço que o decreto ele busca trazer uma interpretação diante das dificuldades que têm sido enfrentadas no dia a dia. É diferente, por exemplo, Alice, quando Minas vem e regulamenta um sistema, eu vou pegar de logística reversa em geral, com uma compatibilização, por quê? Vocês estão acompanhando o tema, vocês estão envolvidos, vocês são ouvidos, né? Vocês, órgão ambiental, o executivo é ouvido, então você mitiga o risco de ter alguma impropriedade. Então, não é assim, o Estado de Minas saiu, vão pegar embalagens em geral de 22 e foi para 40. Não, veja, por quê? Minas sabe dos desafios, né? Está trabalhando em cima disso. Agora, você pega um município onde não tem um nível de discussão no âmbito do legislativo, onde não se conhece do tema e simplesmente publica, a gente sabe os efeitos disso, né? Especialmente para as empresas que trabalham com conformidade, publicou, está vigente. Ela só deixa de observar se for discutido judicialmente. Então, eu me preocupo um pouco, então eu particularmente acho um bom ponto. Veja... Mas não ficou um pouco, talvez, dissonante deixar o artigo 25 e ter a questão da prevalência no 19? Porque num ponto ele fala que prevalece, mas no outro ele deixou a previsão de fazer termo de compromisso para estabelecer metas mais restritivas, né? Que já estava, né, no 7404. Então, eu concordo, mas eu acho que ele fala, quando ele fala no outro ponto de prever esses outros instrumentos, eu acho que ele fala da compatibilização, eu acho que ele busca resguardar. Então, eu não estou tirando, eu não quero mexer na competência, que a competência, como você falou, muito bem colocou, é constitucional, mas resguarde, compatibilize. Eu acho que essa é a mensagem, pelo menos assim, é da forma que eu interpreto, que o Estado vai deixar de regular? Não, lógico que não. Mas o Estado vai buscar, na medida do possível, né, compatibilizar com o que tem no federal, até porque tem obrigações estabelecidas já em âmbito federal, né, diretrizes. Então, assim, buscar, porque aí é o que você falou, a gente usa o MTR aqui no Estado, eu tenho clareza da operação. Então, você vai tendo customizações que atentam a essa particularidade do Estado, que outros estados não têm. Aí o outro estado, Alice, que é comum, vai lá e fala, não, aqui tem que ter o MTR, mas ele não usa o MTR há 1 ano e meio. Né? Porque não tem a API, não conectou. Então, assim, são pontos importantes, mais uma vez, nós não estamos aqui exaurindo, longe disso, estou trazendo uma percepção preliminar do meu entendimento, naturalmente sujeito a contraponto, a crítica, a construção. Nós estamos na ABS, né? Então, aqui, é o que eu falo, estou muito à vontade, porque nós estamos num ambiente de construção desse dispositivo. E eu acho que ficou, como a gente pôde ver, muitos pontos a serem regulamentados. Né? Vocês viram lá no final, são quase, 10 itens a serem objeto de ato do Ministério do Meio Ambiente. Então, tem muita coisa, eventualmente, a complementar, esclarecer, aparar essas arestas, seja do MTR, seja da competência.
seja da cooperativa, até para essa interpretação. Eu gostei dessa interpretação que você provocou. Pô, teria que estar no programa de coleta cidadã. Eu não tinha lido dessa forma, né? Mas, veja, não, pode ser da apta, mas apta por quem? Quem é que declara, quem é que reconhece apta? Que é outro ponto. Hoje, por exemplo, em Minas, quando a cooperativa está no programa, né, no Bolsa Reciclagem, o Estado faz um screening, faz uma avaliação. Se tem, se não tem, tem um formulário, está conforme e tal, para poder aderir, né, no programa. Tem um critério estabelecido. Então, o Estado declara apto ou não a cooperativa dentro da sua estrutura. Então, aqui, eu acho que ficou um pouco solto, que certamente deve ensejar aí uma abordagem, uma regulamentação própria. Vamos dar sequência aqui. Eu ia fazer algumas considerações, mas no adiantado da hora. Vamos ter várias perguntas, então, minhas queridas Jussara e Alice. Eu vou pegar aqui no WhatsApp para a gente não se perder. Aí, Fabrício, eu vou fazer 2 perguntas, né? Podem não ser as mesmas, mas é para facilitar até o tempo e as tuas respostas. Depois vai a Jussara, a Alice, a gente vai varrendo aqui no grupo WhatsApp, tem várias perguntas, né? Então, eu vou... Aqui não sei quem fez a pergunta. Fabrício, não acha que, se já tem de apresentar infraestrutura, não tira a possibilidade de investir do poder público e logística reversa de investir? Concordo que mais parece um corte. Pergunta, não sei de quem, né? Depois, o Ciclos Ambiental fez a seguinte pergunta. Boa tarde. Então, antes dos resíduos passíveis de logística reversa, que era isento, passo agora a necessidade de MTR. A Alice já fez um comentário, mas é importante porque o colega aqui fez a pergunta. E aí é isso. Passo a palavra para você responder. Depois aqui, a Jussara e a Alice fazem. Rose, como que era? A primeira, eu perdi um pouco o espírito da infraestrutura a cooperativa. primeira não acha que se já tem de apresentar infraestrutura, não tira a possibilidade de ter investimento do poder público? Total. Quer dizer, eu tenho que dizer que eu tenho toda a estrutura. Como é que eu faço isso aí? Não, exato, porque foi que, inclusive, a Alice comentou. Veja, essa está resolvida. Se ela tem a estrutura, veja, essa já passou por um processo de investimento, capacitação e tal. Nós precisamos atingir as outras tantas milhares que não têm ainda e que desejam. E aí, a estrutura que eu falo, às vezes, é mínima. Eu estou falando do banheiro, piso, né? Azulejo no piso, é coisa assim, básica, que, infelizmente, quando você olha o Brasil como um todo, tem várias situações ainda que precisam desse suporte, desse investimento, para ter um nível apropriado, né, de trabalho a ser desenvolvido nessas áreas. E o MTR, eu acho que a Alice também colocou bem, o próprio Estado já exige isso, Minas, por exemplo, e passa a ser uma ferramenta aqui de suporte, de fiscalização ambiental. E lembrando que, no caso de embalagem em particular, como eu já dividi em outra oportunidade, é adotado um instrumento de evidência da recuperação de material é a nota fiscal. Então, até para assegurar unicidade, né, dentro da nota fiscal. E, nesse ponto, uma iniciativa bacana, que é todo mundo que faz bem feito, felizmente, né, quer fazer melhor e está sempre buscando consistência nos seus resultados. O ano passado foi lançado um verificador independente que chama Central de Custódia, em que verifica que a origem da nota fiscal tem apenas um titular. Então, hoje, os bons programas de logística são aderentes do verificador independente da Central de Custódia e cruza as informações dos seus programas, especialmente quem tem origem em cooperativa, em dado primário de recuperação. Então, quem atua com as cooperativas, para evitar que essa nota seja comercializada, porventura, de novo, então, dá mais consistência aos resultados que os próprios programas já geram. Jussara. Passo para a Jussara. Então, eu vou pegar aqui uma pergunta que é de um primo, que é o Mansur Dayer, meu avô era Dayer, por isso que eu digo que é meu primo, que me chamou a atenção. Nada sobre a logística reversa ou reinserção de agregados reciclados na cadeia produtiva da indústria de construção civil. Isso realmente, depois que eu li essa pergunta, me chamou a atenção, que não menciona a indústria da construção civil. E a outra pergunta, que é do Paulo Sérgio Rezende e do Abrão Rodrigues,
sobre se os estados e municípios deverão revisar as suas políticas de resíduos. Vamos lá, começando pelo construção civil. De fato, os produtos da construção civil, a rigor, não são objeto de logística reversa. Você tem programas específicos para alguns produtos, e isso voluntariamente estabelecido pelas empresas. O resíduo da construção civil tem regulamento próprio, né? Não só a CONAMA, mas a ABNTs dispondo sobre o assunto. O agregado reciclado, sem dúvida alguma, é bem-vindo, mas ele não é um dos produtos sujeitos à logística reversa. Então, que tipo de produto? O cimento, o tijolo, esses materiais. Lembrando que o que é objeto de logística são os produtos após o uso. No caso da construção civil, nós temos uma massa, né? Um volume de um material, muitas das vezes aí resultado da demolição, e que, por hora, não está no bojo de programas de logística reversa. Acredito que no médio prazo talvez venha junto com automóveis, entre outros produtos que móveis, devem vir, mas hoje não são. E a questão dos estados e municípios, eu acho que assim, o decreto, eu acho que ele não importa numa revolução ainda a ponto de ensejar uma revisão, a não ser esses itens do perigoso, caso tenha sido abordado no plano municipal, que aí você tem que caracterizar. Eu acho que, a depender da profundidade que o plano foi elaborado, em particular os municipais, talvez seja uma releitura para atualizar o plano. Lembrando que do prazo de vigência dos planos, da importância da atualização dos planos, e olhando o serviço de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, o plano precisa estar atualizado, né? Atualizado com a legislação, prevendo o mecanismo de cobrança, e essa hoje é uma realidade que a gente tem enfrentado aí Brasil afora, buscando estabelecer o mecanismo de cobrança com base nas diretrizes da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico. Vou fazer duas aqui também, né, Rose? Tentando pegar do chat, mas vou até pegar carona também na pergunta enviada aí pelo colega com relação aos agregados, né, de resíduo da construção civil. Acho que talvez seja muito mais, nesse momento, objeto, né, dos planos de gerenciamento de resíduos, né, dos municípios e dos estados, com metas específicas para eles, do que propriamente na logística reversa, né? E aí o poder público a gente pode ajudar muito na hora de exigir que os resíduos, né, de algumas obras sejam, pelo menos o agregado utilizado em algumas obras, um percentual seja de reciclado, né, de agregado reciclado, para tentar fomentar realmente esse mercado, que acaba sofrendo uma concorrência muito desleal com o preço baixo do agregado natural, que não embute nele ali o custo da externalidade negativa, né? Então, eu não podia deixar aí de mencionar, porque realmente o agregado, a gente pode fazer muita coisa, tem um potencial enorme e realmente ainda é muito tímido aqui no Brasil, né? Tem uma pergunta aqui da Roseli para o Fabrício, perguntando: Fabrício, o MTR tem condições de fazer balanços materiais inserido no seu sistema ou deverão ser feitos manualmente pelos órgãos ambientais estaduais? É para você, Fabrício. Mas eu acho que você tem total condição de responder. Eu até me reservo no direito de voltar à pergunta da Roseli. Assim, pelo que a gente vê, Roseli, assim, no MTR que a gente utiliza, né, é possível sim, desde que a gente faça os ajustes necessários, né, para se a gente quiser contabilizar de forma bem separada. Vamos dar um exemplo aqui, que a Rose pode me ajudar nisso, né, Rose? Logística reversa de medicamentos, e Fabrício também, que a gente está lá discutindo intensamente a questão da revisão da norma de logística reversa de medicamentos. Se a gente, de fato, né, deixar um código para o resíduo da logística reversa de medicamentos pós-consumo, que distinguindo esse resíduo do resíduo de serviço de saúde, para não se confundirem, aí sim o sistema consegue extrair esses quantitativos, sim, Roseli, né? Até de forma bem interessante, por município, regional. Então, é bem interessante, mas tem que preparar realmente para segregar. Não sei se Fabrício ou Rose querem comentar algo. Não, é isso aí que você comentou, né? Hoje você não tem clareza, né? Se você entra dentro do sistema MTR Online
para o MTR na logística reversa, você se depara para classificar o medicamento da população para resíduo de serviço de saúde grupo B. Então, você não vai conseguir fazer nenhum levantamento, porque o sistema hoje ele te remete a um resíduo perigoso, que o decreto 10.388 fala o contrário. Então, nós precisamos com urgência, porque os dados que estão no sistema eles não vão ser, né, bem avaliados. Então, com certeza, é importante esse olhar aí de classificação. Fabrício, quer comentar alguma coisa? Vocês estão abordando com profundidade aí. Vocês conhecem, vocês são craques do assunto aí no tema. Estou só ouvindo aqui, só aprendendo. E a outra perguntinha, então, que eu peguei aqui do chat também, Rose, é do Abraão Rodrigues, perguntando aí para o Fabrício também. E se o titular do Serviço Público de Limpeza Urbana não apresentar equipamentos para essa adequada disponibilização, o que fazer? Acho que o Fabrício comentou isso bem aí na explanação, não sei se quer comentar algo a mais, né? Na hora que você falou, tem município que ainda tem lixão e colocando metas extremamente ousadas para recuperação de recicláveis, né? De embalagens em geral. Vai voltar no tema, Alice, eu acho que volta na discussão nossa que é recorrente, especialmente a partir do marco regulatório, que é a sustentabilidade econômica e financeira. Nós queremos ver os municípios fazendo mais, mas, infelizmente, isso perpassa por um processo administrativo de gestão, que é nos cobrar, na qualidade de gerador. Vai ter a cobrança social daquele que tem uma limitação por bairro, por eventualmente metro quadrado, localização da casa, etc., mas tem que cobrar. É natural. Por isso que quando, inclusive, alguns exemplos falam, porque na Europa o sistema é assim, assado, mas veja, mas não tem a hipótese de não cobrar. Não existe. Se você usa o sistema, você tem que pagar. Então, nós temos que particularizar o tema. Então, por isso que eu sou, assim, acho que logística reversa é um tema privado, empresarial, tem que implementar o sistema. Ponto. Poder público, limpeza urbana, manejo de resíduo sólido doméstico, né, o domiciliar, cobrança, instituição de cobrança. Para a gente, veja, a gente está falando de lixão, a gente não consegue falar de reciclagem dentro da cadeia, né, dentro da estrutura municipal. Por quê? Não faz o mínimo ainda. Fabrício, só pegando carona desse teu finalzinho, você aí como especialista, você já está vendo nos municípios essa regulamentação da questão já da cobrança? Como é que está isso, né? Felizmente, Rose, assim, eu sei que é duro, e aí eu sei que é duro para os gestores, prefeitos, secretários municipais de serviço, meio ambiente, mas felizmente tem avançado. Teve um novo prazo agora da ANA, da Agência Nacional de Águas, em que os municípios têm que apresentar um instrumento, como que está cobrando, como vai cobrar. O prazo foi prorrogado, era dezembro e foi agora para fevereiro. Então, tem um movimento, sim, de institucionalização. Às vezes, naturalmente, tem alguma quirela municipal, mas estou vendo o Ministério Público ativo, tribunais de contas, os órgãos do Poder Executivo ajudando a levar informação, porque não é uma faculdade cobrar. E por isso que, assim, é um tema sensível, porque isso pode ser utilizado de forma equivocada, especialmente com uma conotação política. Não, porque o prefeito está cobrando, está querendo instituir, vai cobrar a taxa. Não é. É uma obrigação legal. E se não cobrar, responde por improbidade administrativa. Então, assim, é um processo de informação pública, conhecimento, levar informação para a sociedade. Tem avançado, lógico, você pode falar, mas é o desejável? Não, mas nós temos que partir. Eu acho que partiu, eu acho que a ANA vai ter uma fotografia boa do que é o Brasil em breve, com essas informações que estão sendo prestadas, que o prazo foi agora para fevereiro, e, sinceramente, sou um otimista dentro desse processo para fins de melhoria, de fato, da gestão e do gerenciamento do serviço público de limpeza urbana. Porque, no final das contas, e aqui só um último parênteses, eu sempre falo isso, que para o usuário do serviço, nós, né, o cidadão, vou pegar o cidadão comum, a cidade é limpa. Ele não consegue enxergar toda a estrutura por trás para coleta, armazenamento, transbordo, transporte, os veículos, né, adequados, estação de transbordo, aterro sanitário. Não consegue, ele só consegue enxergar a calçada. A calçada está limpa.
Então, veja, então, é um processo, né, de informação, sensibilização, para que a gente possa aí ter um país melhor em breve. Isso aí. Alice, você já fez as 2 perguntas, tá? Então, a próxima pergunta, agora sou eu, né? Depois é a Jussara. O Abrão. Sindicatos empresariais podem fazer acordos setoriais com os estados e municípios? Você já pode responder. Eu já vou olhando aqui a outra aqui, que é tanta no nosso WhatsApp. Sim, não há vedação. Desde que ele represente um grupo de empresas e demonstre essa representatividade, não há vedação a que um sindicato firme um acordo setorial ou um termo de compromisso para implementar sistema de logística reversa. E a última pergunta das 2, o Rafael pergunta para você. Como o senhor enxerga a aplicação desse decreto, em especial nos municípios de pequeno porte? Veja, o que eu comentei, que esse decreto dificilmente muda a realidade dos municípios, especialmente os de pequeno porte, porque a grande maioria, e aí leia-se pequeno porte, uma linha de corte de 50 mil habitantes. E eu acho que está até a Cláudia, acho que da Confederação Nacional está aqui, né, para me corrigir se eu falar alguma besteira. Tem uma quantidade ainda abissal de municípios operando com lixões. Então, o decreto não muda. Os lixões, a rigor, o prazo foi encerrado, agora foi postergado até 2024, para a disposição final ambientalmente adequada. Então, talvez a grande maioria dos municípios estejam nesses 2 pilares. Um, da Política Nacional de Resíduos, que é fazer a destinação, a disposição final, eliminando os lixões. E o segundo, que é do novo marco de saneamento, que é estabelecer o mecanismo de cobrança. Então, talvez o decreto, pensando alto aqui, tá? Uma reflexão, talvez o decreto não impacte de forma imediata, porque tem outras 2 agendas tão prioritárias quanto. Obrigada. Jussara? Aqui uma pergunta da Verônica Fiorese de Lima. O senhor entende que o artigo 54, ao dizer os planos municipais de gestão integrada poderão ser elaborados por meio do CINIR. O CINIR poderia gerar um plano? Essa história do CINIR gerar um plano também aparece nos geradores, nos pequenos geradores de resíduos, né? Então, eu também fiquei com essa dúvida, que é, na verdade, mais operacional do que propriamente legal, né? E uma outra pergunta da Priscila Quevedo Garcês. Você entende que os municípios são obrigados a fazer coleta seletiva em 3 frações de imediato ou podem estabelecer metas para cumprir a longo prazo de acordo com o plano de resíduos? Vamos lá. A primeira, a questão do plano. Entendo que, como você muito bem colocou, Jussara, vai ser a ordem procedimental. Imagino que deve ser um formulário, se eu pudesse pensar alto, algo mais simplificado, para que os municípios possam, porque tem um requisito mínimo do plano. Quais são os requisitos mínimos do plano? Quais são as informações? Caracterização, volume, geração, disposição. Então, tem os requisitos mínimos. Entendo, pelo que está aqui, que pode ser que haja um formulário para que seja preenchido um plano simplificado para os municípios de pequeno porte. Não vejo isso, pelo que está aqui, me parece que é nessa linha que tende a seguir a regulação. Com relação à coleta seletiva, até vou buscar aqui, mas o que estava no decreto era primeiro uma separação entre seco e úmido, né? Não tinha essa questão das 3 frações, seco, orgânico e rejeito. Recicláveis. Né? Recicláveis, orgânicos e rejeitos. Mas o que está aqui, só para a gente ser preciso no conteúdo, está aqui, o sistema ele vai ser implementado pelo município, no mínimo, a separação de secos e orgânicos, de forma segregada dos rejeitos. Então, se colocar seco e orgânico junto também é um problema, né, em termos operacionais. Então, não sei, eu ainda acho que dá para trabalhar, veja, entre o 0, eu sempre sou a favor do começar.
eu acho que haveria espaço para justificar o início da coleta seletiva com 2 frações, o que é possível. O desejável é 3. Eu acho que todo mundo que conhece o tema sabe que é 3, mas, veja, dá para fazer os 3? Dá para fazer do reciclável, do orgânico e do rejeito? Às vezes dá para começar com 2. Eu vejo, a cidade dos meus pais é Araraquara, e lá funciona muito bem a do seco. Então, os recicláveis têm funcionado muito bem. E não dá para desmerecer, muito pelo contrário. Se todos os municípios fizessem dessa forma, a gente já teria aí um belo encaminhamento. Então, eu vejo como tranquilamente defensável estabelecer uma gradualidade para a implementação do sistema até em três fases ou 3 separações. Dá tempo ainda de mais uma rodada? Dá, né? Deu a última rodada, né? Acho que tem umas 3 perguntas aí, tu pode até ser sequencial, viu? Do Sérgio, separei. Tá ótimo. Ah, tá, perdão. Separei aqui uma do Fabrício, uma do Cauano, que perguntei para o Fabrício. O artigo 85 apresenta possíveis instrumentos econômicos, né, que aborda aí, mais uma vez, os instrumentos econômicos. Você acha que agora, com essa indicação pelo decreto federal, há possibilidade de efetivação de tais incentivos? E aí, nesse mesmo contexto, Sérgio Gogorza pergunta: as cooperativas se acreditam de algum aspecto financeiro fazendo logística reversa? Cauano, primeiro um abraço para o Cauano aí, que também é um batalhador como a gente aqui da área de resíduos, que tem batalhado bastante aí para que tenha uma gestão ambientalmente adequada no Brasil, um gerenciamento. Mas, Cauano, para mim, reproduziu o que estava no outro decreto, a gente continua na mesma, é o que eu registrei com pesar. Nós tivemos uma lei publicada recentemente, que a sua estrutura foi vetada, que era o projeto de lei, então, do Carlos Gomes, que, de fato, previam aí incentivos à cadeia da reciclagem, que, na verdade, seria, né, ali um abatimento do IR da pessoa jurídica de até 1%, e investimento na cadeia da reciclagem. Então, assim, o projeto particularmente bom, não importava em renúncia, porque você poderia dividir esse 1% com outros, como Lei Rouanet e etc. No entanto, foi vetado e, na minha opinião, voltamos à estaca zero, ou seja, nada de incentivo. Alguns estados têm procurado estimular. Por exemplo, o Mato Grosso do Sul reduziu o ICMS da sucata de vidro de 15 para 1, se não me engano. O Rio Grande do Sul aprovou um plano estadual de apoio à reciclagem, fomento à economia solidária, também olhando para o ICMS. Então, alguns estados vão buscando contemporaneizar e algumas medidas para estimular a cadeia da reciclagem, que, na minha opinião, o decreto continua tal qual, não muda o cenário. Com relação às cooperativas, né, de catadores de materiais recicláveis, a questão de algum benefício fiscal, nada. Infelizmente, não temos ainda. Continuamos aí no mesmo cenário de tributação, na tributação do ICM, por isso que talvez nesse caso estimule o exemplo que eu dei do Mato Grosso do Sul, né? O Estado reduz até para estimular a cadeia de determinados produtos, de determinados resíduos, reduzindo a cadeia fiscal, gerando mais emprego, fomentando a economia e assim por diante. Tá? É lógico, eu estou vendo aqui também, o Alex fez um comentário da discussão do STF, que, de certa forma, criou um ônus maior na cadeia da tributação e que isso está no Supremo Tribunal Federal sendo discutido também atualmente, está no STF. De certa forma, teve um impacto imediato, mas, de novo, mais uma vez, não temos nada estruturante que fomente a cadeia de forma harmônica no Brasil. Eu queria aproveitar aqui, só mandar um abraço, estou vendo aqui alguns comentários, não só da Andréa, né, que fez comentário, a Cláudia, o pessoal que tem trabalhado aqui, né, nessa agenda, não é de hoje, guerreiras também do tema. Estou vendo aqui a Zilda também, Zilda Veloso, muito querida, que também, veja, não é de hoje que está nessa seara aqui, né, Zilda? Tivemos bons embates e produtivos, mas está com vocês aí, volta, desculpa.
Alice, você ainda tem Já, pergunta? com você, Rose, já fechei aqui. Agora comigo, vamos lá. Tem a pergunta do Sérgio, que ele faz a seguinte questão. Essa regulamentação inclui fiscalização e multa de estabelecimento que geram mais de 200 quilos de resíduos? E a outra do Mansur. O decreto revogou o artigo 60 da Lei de Crimes Ambientais? E tem mais uma última aqui. Jussara e Alice, vejam se eu perdi as outras perguntas aqui, mas me parece que essa é a última. Aí eu já engato, que é do Sérgio. As cooperativas se acreditam de algum aspecto financeiro fazendo logística reversa? E aí eu acho que são todas as perguntas que já finalizamos, né? Se tiver alguma, por favor, Jussara e Alice, tá? Podem colocar aqui. Fabrício. Não, aqui, ó, com relação à lei de crimes, não vi alteração, até porque é um decreto, ele alterou o decreto 7404. O decreto 7404, ele trata das infrações ambientais administrativas, e as infrações estão mantidas, como não implementar a logística reversa, fazer destinação inadequada, os dispositivos e as penalidades foram preservados, não teve alteração no decreto, que é o decreto 6514 de 2018. Então, respondendo objetivamente, sem alteração. Com relação, acho que às cooperativas, algum benefício, alguma vantagem, acho que Eu perguntei isso. A Alice, exato, respondeu, inclusive trouxe. Acho que isso de forma direta. E acho que faltou, acho que uma, que eu não respondi, dos municípios com 200 litros, como é que é? Acho que eu perdi alguma aí. Se a previsão de fiscalização, se essa regulamentação inclui fiscalização e multa de estabelecimentos que gerem mais de 200 litros. A rigor, veja, a gente sabe que os municípios já poderiam fiscalizar desde sempre, a competência é local, né, dos municípios, no caso, especialmente dos pequenos, vamos chamar dos pequenos geradores, né, ou mesmo do grande quando ele regulamenta. Mas a gente sabe que isso dificilmente acontece. Convenhamos, a não ser que tenha sistema informatizado, coisa do gênero, a gente tem visto acontecer em alguns casos isolados. Mas ainda são casos bem pontuais, não é algo recorrente, até porque, por muito tempo, lembra quando saiu o decreto, a gente ficou, e agora o plano, tem que apresentar o plano, apresenta para quem? Vai lá no município, protocola no município, o município não tem como receber, não sabe como analisar, então, eu acho que dentro desse decreto tem o mérito de buscar aqui uma aplicação prática, uma sistematização, pode até ser entendido como uma simplificação, mas eu acho que num sentido de reforçar os controles e as medidas de fiscalização. Vamos ver na prática. Veja, a gente tem vários pontos aqui que nós vamos entender no dia a dia, né? E nada melhor com esse grupo seleto aqui da ABS, para a gente ver o que funciona, como vai funcionar, o que pode ter discussão ou não. Eu acho que alguns pontos nós tratamos aqui e certamente teremos outras oportunidades para que a gente possa aperfeiçoar e outras leituras, releituras, né? Que é aquela, vou ler de novo, aí você pega e identifica outro ponto, li de novo, isso aqui agora deu essa interpretação. Então, eu acho que estamos num processo aqui construtivo, colaborativo e público e democrático. Então, fica aqui de novo o meu agradecimento, né, pela ABS, aqui na pessoa dessas três feras aqui, da Rosiane, da Alice e da Jussara, pelo convite, e do pessoal que tem acompanhado aqui o nosso bate-papo. Obrigado, Fabrício. Fabrício, já te passo as últimas palavras, você já fez, ou eu já posso passar para a Jussara? A gente já vai estar encerrando, ok? Então, eu só te agradeço imensamente, você, enquanto colaborador da ABS, sempre presente, sempre participando, e aí as pessoas que estão nos ouvindo, depois eu faço um comentário especial aqui. Eu queria que a Jussara, né, também desse as suas palavras finais, depois a Alice, e aí encerra o nosso evento aí, que foi, pelo menos pelo tempo, um sucesso. E, Fabrício, você conseguiu falar pausadamente, né? E deu uma aula bem calma, foi uma aula, não foi uma palestra, então, assim, você se superou, né? Jussara? Muito bom. Eu agradeço aqui, Rose, o teu convite para essa discussão, que, como o Fabrício colocou, eu acho que é bem isso, um processo de colaboração, né, para o entendimento e construção aí do
do conhecimento e espero que a gente tenha essa evolução de aprimoramento de alguns aspectos deste decreto, né, que fazem alterações, e até teve uma pergunta que não foi feita aqui, que era de como pode ser barrada essas exigências do decreto em relação à documentação das cooperativas para a participação na logística reversa. Quer dizer, tem muita coisa a evoluir, não é uma questão de barrar, eu acho que qualquer regulamento, na hora que surge, tem um processo de evolução, né, para a sua implementação, e por isso que aqui no Brasil tem lei que pega e lei que não pega. Então, quando tem uma coisa que é meio absurda em relação à realidade fática, né, ela acaba que vai sendo construída alguma outra alternativa. Então, eu agradeço a Alice, a Rose e o Fabrício por esse bate-papo, né, e mesmo aos integrantes aí do chat, que também trouxeram uma série de questões importantes para nós. E espero nos encontrarmos aí em outras oportunidades para continuar nesse processo. Também queria agradecer muito o convite, foi muito gostoso esse bate-papo para fechar a semana, né? Você vê que estamos aí na sexta-feira, final do dia, e tanta gente aí acompanhando, né? Acho que o Brasil a gente conta com excelentes profissionais, né, na área de resíduos, e essa discussão, ela enriquece muito, né? Eu mesma tirei várias dúvidas, e a gente acaba trocando aí várias informações que às vezes não estavam passando, estava passando desapercebido. Então agradeço muito a Rose pelo convite, parabenizo também a Rose pela condução aí da Câmara Técnica Nacional. Muitíssimo obrigada, Jussara e Fabrício, pela troca de experiências e os aprendizados aqui de hoje. Tá? Um grande abraço a todos. Obrigado, eu que agradeço. Nosso bate-papo aqui foi muito bom, não caiu na internet, né? Conseguimos falar, então isso é, né, muito saudável quando a gente faz o webinar. E agora eu queria só estar fazendo um convite aqui, àqueles que estão nos assistindo agora, que vão estar nos assistindo posteriormente. No ano passado, a Câmara Temática de Resíduos Sólidos lançou a campanha Brasil de Pelo Livre de Lixão, com 3 grandes pilares. O primeiro pilar, erradicação do lixão. Ninguém erradica lixão em 24 horas, mas é uma meta que tem que estar, né, naqueles municípios que ainda têm lixão. E isso a gente colocou na nossa campanha como um eixo, né, de discussão, de estar junto. Não é a ABS que faz ação, mas a ABS colabora sim. A gente tem um grande número de associados especialistas na temática de resíduos sólidos, professores, doutores, que operam o sistema, que são gestores de órgãos ambientais. Então, assim, nós temos realmente na ABS um grande grupo de colaboradores. Então, nós colocamos a questão da erradicação. A segunda foi a questão das cooperativas, né? Quando a gente fala de erradicação do lixão, a gente não pode não pensar em trazer os catadores que estão nos lixões para projetos e programas de inclusão social, de renda, né? Enfim, trabalhar com essas pessoas, capacitando e trazendo ele para um patamar de gestão boa de serviço. Então, nós lançamos essa campanha. É claro que essa campanha foi lançada ao longo do ano, nós já estamos em pandemia, então ela tem um delay, né, que a gente quer fazer tanta coisa e ainda não consegue. Mas, nesse momento, eu convido a todos para participar. Se você quiser entrar em contato com a ABS estadual, por favor, entre em contato. Se você quiser já com a ABS Direto Nacional, entre em contato. Se você quiser dizer, olha, preciso discutir esse tema, nós estamos super abertos, essa é a casa da sociedade, né? Então, a gente coloca a Câmara Temática para discutir temas importantes, e a gente sabe que quando a gente está discutindo o tema, por acaso aqui a gente está falando, mas quem está ouvindo, às vezes, é até mais especialista que a gente, né? Então, essa troca de informação é importantíssima para o Brasil. O Brasil é muito grande e nós precisamos trocar, e mais que trocar informação, ajudar aqueles municípios que ainda estão precisando melhorias e, às vezes, conhecimento técnico, este lado voluntário pode ser muito importante para a gente dar esse salto que a gente quer no Brasil. Então, eu convido a todos que participem dessa campanha, conversando com a ABS estadual, e nós precisamos aí fazer algumas ações
que a gente já está olhando alguns parceiros. Então, se você quer ser parceiro como entidade, entre em contato com a ABS. Se você quer ser uma pessoa voluntária, eu sou uma pessoa física, você também pode entrar em contato com a ABS e se servir de ser voluntário, não precisa ser sócio. Claro que a gente gostaria que você fosse sócio, mas o olhar voluntário, a ABS já envolve e acolhe a todos os que participem, que queiram realmente estar nessa melhoria da bandeira de resíduos sólidos, que está aí, né? Em todas as áreas. A gente fala de logística, fala de inclusão, fala de coleta seletiva, de resíduo perigoso, enfim, né? De geradores, e a gente vê aí que a gente precisa ir de muitas mãos para que a gente possa alavancar o Brasil. Então, convido a todos e deixa eu ver aqui, que eu tenho sempre, não sou tão olhando para o lado aí, e eu esqueço aqui sempre do rito aqui. Então, vamos lá. Finalizo agradecendo aos nossos convidados, o queridíssimo Fabrício. Só tenho que te agradecer, sempre falo aqui, às vezes a gente conversa fora do horário, e aí estamos trocando informação, então você é muito importante. E, Fabrício, é um reconhecimento que a ABS tem por você, que você realmente, além de estar sempre participando com a ABS, você está imbuído, sim, de melhoria dessa questão do setor de resíduos sólidos, né? E do setor de saneamento. Então, parabéns e esteja sempre com a gente. Alice, que a gente está sempre junto, né, Alice? A Alice foi muito importante quando ela, especialista de MTR, Minas Gerais, saiu na frente do sistema MTR online. Então, Minas Gerais, se vocês querem, tenham dúvida, converse com o órgão ambiental de Minas Gerais, que tem todo um know-how de discussão de MTR, e a Alice foi muito importante na norma da ABNT, da logística reversa de medicamento, porque era um entrave o pensar em MTR. Imaginar o MTR na logística reversa de medicamento era muito maior, né, Alice? E todo o conhecimento de Minas Gerais nos foi, né, posto na norma e nós alavancamos e saímos aí olhando a importância do MTR, né? A Jussara, minha querida Jussara, que sempre pauta essa questão do catador, né, da questão social, da coleta seletiva, do dia de sol, Rio Grande do Sul, como São Paulo, é merecedor de aplauso no sentido de estar fazendo eventos, trazendo a temática, e a gente faz encerramento, né, Jussara, do Dia de Sol, que é uma comemoração de toda essa questão da América Latina com relação ao Dia de Sol. Tem um programa aí, depois a gente pode apresentar. Então, agradeço e coloco aqui que no site da ABS você vai acessar a programação completa dos webinários. O nosso link deste evento aqui está disponível, então aquele que não pôde assistir está aqui disponível depois. Vem aí uma edição da Semana da Água, do dia 23 a 27 de maio, e do dia 29 de junho a 1º de julho, teremos o 20º SIGUBESA, Simpósio Luso Brasileiro de Engenharia Sanitária e Ambiental, Água e Sustentabilidade, Desafios e Ação. Em breve, mais informações serão dadas. Nesse momento, eu encerro agradecendo a todos que estão aqui com a gente, que participaram, que fizeram as perguntas, que enriqueceram o nosso evento, e uma boa tarde e um bom final de semana. Muito obrigada.